1002, chefe da delegacia 1002 aqui em Feira de Santana, da Polícia Rodoviária Federal, o nosso querido Geórgio Paim, para falar um pouco, né, sobre essa questão de critérios para ser colocados os radares, enfim. E o inspetor sabe também de que é um assunto polêmico, né, que o povo, né, ao falar, o povo já começa a se manifestar. Inspetor Paim, um abraço, prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa Bom Dia Feira. Eu vou começar com uma pergunta muito técnica, né? E qual é o critério técnico para a utilização de radares nos locais, para que seja colocado um radar no local? É de responsabilidade também da Polícia Rodoviária Federal? Ela participa também desses estudos, opina também na colocação de radares em alguns determinados locais? Um abraço, nosso muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Feira. Bom dia, Miro, bom dia, Dilton. Olha só, Miro, é necessário para você instituir um ponto de radar um estudo técnico. É o primeiro passo. Isso é uma exigência legal. Caso contrário, se não tiver estudo técnico, as notificações são todas nulas, elas não têm validade. Então, isso é baseado em estatísticas de acidente, bem como, às vezes, características de estrutura da via. É um cruzamento de cidades, é uma passagem frequente de pedestres atravessando a via, onde não tem uma passarela, ou às vezes o trecho urbano é muito longo, né, para você sair daquele ritmo que eu estou numa estrada rural, entrei na faixa urbana, aí às vezes é colocado um radar para que você diminua a velocidade para poder passar por aquele radar e ali atente que você já está na área urbana e não mais exceda na velocidade até sair daquela área urbana. Esse também é um dos motivos. Os radares fixos, eles são montados pelos órgãos de estrutura viária, é o DENIT e a NTT. Nós trabalhamos apenas com os radares móveis. Às vezes, sugerimos pontos quando vemos nas estatísticas de acidente um aumento muito grande de acidentes por excesso de velocidade. Por exemplo, nós temos ali Menino Jesus, já tivemos muito problema em Menino Jesus por excesso de velocidade, até se fazer a passarela. Então, naquele período, a gente colocou um radar estático para poder fazer a fiscalização e diminuir o número de atropelamentos que tínhamos no período. Funcionou. É sempre polêmico, amigo, não adianta, vai ser polêmico, isso aí é ponto pacífico, mas vamos dizer assim, é um mal necessário. Às vezes a gente fica indignado porque foi notificado, porque foi autuado, porque quer seguir na velocidade que quer, mas temos que lembrar que os nossos números de acidentes no Brasil são números de guerra. Trabalhar com mais de 40 mil mortos no ano, se você pegar as últimas guerras que tiveram no mundo, aí juntar todas elas, não vai ter esse número de vitimados. Então, por que a gente briga tanto com a questão das estruturas, mas não briga com o nosso comportamento? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Qual é o meu papel dentro desse processo? Será que eu não estou contribuindo para que hajam esses acidentes, essas situações que levam à morte, né? E aproveitando agora, no final do mês, a gente até já falou sobre isso antes, vamos fazer uma fiscalização intensiva aí em motocicletas. Um dos veículos que mais provoca morte, é o que mais ocupa leitos de UTIs nos hospitais. Então, combate frequente aos excessos, aos abusos, à falta do uso do capacete, a não estar com os equipamentos obrigatórios em dia. A gente vai fiscalizar muito isso, porque uma queda de moto tende a já deixar suas sequelas, são arranhões, raladuras que causam ferimentos às vezes severos e deixam a pessoa às vezes 30 dias em estado de recuperação, bem como às vezes a própria morte por fratura da cervical ou perfurações mais contundentes no corpo, às vezes no próprio guidão, nas estruturas ali que tem no guidão, é muita ferragem exposta e às vezes atinge o condutor de motocicleta. Chefe da delegacia 1002, inspetor Paim. Foi uma colocação do Dilson Barbosa aqui que o senhor poderia falar. O porquê se utiliza os ainda radares em locais que tem lombadas, não é? E por que nem todos têm o display? O senhor poderia responder sobre isso? Pronto.
Eu me lembro bem ali, Humildes, quando foi colocado o radar sem as lombadas. O radar em si, por si só, ele não conseguiu evitar todas as colisões transversais que haviam naquele trecho. Eu mesmo já atendi alguns acidentes ali com muita gravidade. E eu acho que o DENIT, em virtude disso, partiu para o excesso de zelo com aquele cruzamento, que realmente é um cruzamento perigoso. E terminou colocando lombadas, né, junto do radar. A questão do display, aí eu não teria como dar uma informação mais precisa, porque foi o órgão de estrutura viária que colocou. Talvez seja processo de licitação. Eu vou licitar e às vezes o equipamento com display possa estar mais caro do que o equipamento sem display, e eu realmente não teria essa informação. Mas meu pensamento como policial e como cidadão é que deve haver, no mínimo, aquele sistema de iluminação intermitente em cima, ali piscando, para chamar a atenção. Olha, aqui tem um radar. Eu não entendo o radar como um processo que eu quero produzir notificações, de forma alguma. O que eu quero é que o cara veja que ali tem um radar, reduza a velocidade, porque a proposta é essa, trazer a velocidade para uma velocidade aceitável para aquele trecho e siga a sua viagem. Não ocorram acidentes, não ocorram mortes, não ocorram danos. Isso, para mim, é a função do radar. Não notificar, entendeu? Eu acho que o cidadão ele precisa, de fato, ver bem, ver a distância. Eu achei muito acertada a medida do atual governo, que exigiu que a viatura esteja posicionada com o giroflex ligado e com cones ao fundo. Então, já dá de longe para você perceber. Ali pode ter um radar, tá? A viatura estão os cones. Pronto. E eu acho que isso ainda gera uma situação de segurança ainda maior. Porque se você vê uma viatura, ver cones, você sabe a probabilidade de ter um radar. A cada viatura que você vir, a sua tendência é diminuir um pouco os seus excessos, andar na velocidade realmente que é aceitável para a via. Então, vai produzindo um fator de segurança ao longo do percurso e não especificamente apenas naquele ponto. Só aguarda a leitura de 2 testemunhais para que o Dilson Barbosa possa formular uma pergunta para o senhor aí no nosso programa. Hoje o nosso convite é para você ir na Jade Nissan. Você tem o lançamento do ano da Nissan Frontier, a picape que está pronta para aventuras. A Frontier tem um motor potente, super silenciosa, é a mais bonita, a mais eficiente, a mais econômica da categoria. Faça um test drive. Vai lá e dê um aperto de mão com o General Henrique, com o Rodrigo, você vai sair na sua Nissan Frontier 2023. Vamos falar com o inspetor Paim. Inspetor, eu comentei agora há pouco sobre um fato, porque eu viajo na BR-324 Norte, Feira Capim Grosso, toda semana, e vejo que tem alguns pontos que a gente observa. Por exemplo, na saída de Capim Grosso, no lugar próximo a um lugar chamado Peixe, ali tem um posto de combustível e ali tem um radar. De lá para cá o radar é bem sinalizado. Quem vai no sentido Feira Santana Capim Grosso, o radar é bem sinalizado, o radar eletrônico, lombada eletrônica, algo nesse sentido, e tem 60 quilômetros, etc. Você passa tranquilo. Na volta, no mesmo local, tem uma placa de velocidade, o radar é 60, mas tem uma placa de 80 quilômetros a nada mais, nada menos que 15 quilômetros depois do radar. Ou seja, o indivíduo vai e olha a distância, já que a placa está juntinho do radar, 80 quilômetros, quando na verdade é 60, mas ele já ultrapassou os 80, e a placa não fica mais de que 10, taurando 15 metros depois do radar. Eu achei aquilo ali algo assim, uma pegadinha, e venho comentando alguns fatos desse sentido. Houve um desses em Humildes, ali em Amélia Rodrigues, e realmente foi retirado a placa. Você estava numa placa de 80, a 10 metros tinha outra de 100. Aí qual é a velocidade? É 80 ou é 100? Felizmente tiraram, corrigiram esse problema. São fatos dessa natureza que às vezes fazem uma grande diferença no cidadão que está dirigindo o carro e fica confuso com referência à velocidade. Pelo menos é o nosso pensamento. Com certeza, Dilson, eu concordo com você em gênero, número e grau.
Se eu for um avaliador de um recurso de infração, e já fui algumas vezes, e me deparo com uma narrativa como essa, inclusive a pessoa colocando uma fotografia ali, que mostra a dubiedade da leitura, sem sombra de dúvida, eu sou a favor do cidadão, ele está corretíssimo. E a gente deve, às vezes, reportar isso ao órgão de trânsito ali, da estrutura viária. Então, nesse caso aí seria o DENIT, porque não é uma via concedida. Nas vias concedidas, a NTT. E aí a gente busca realmente fazer essa melhoria, esse ajuste, porque eu volto a dizer, o cidadão não pode ser penalizado pelo equívoco, de jeito nenhum. O equívoco, a própria lei, se você for para o Código Penal, indúbio pro réu. Então, se você gerou dúvida, se não houve de fato um esclarecimento da situação, não tem que se estar penalizando o cidadão. Os radares, para mim, na minha concepção, a serem posicionados, mesmo sendo uma empresa terceirizada que foi contratada para fazer aquele posicionamento, ela tem que ser orientada. Olha, no ponto que você vai colocar, tira uma fotografia panorâmica que me permita ver ao longo do trecho o que é que tem, eu quero ver como está a sinalização. Se a sinalização não está correta, você vai ter que fazer a adequação ou vai ter que me informar para fazer a adequação. Porque eu volto a dizer, para mim a função radar, ela é única. É fazer com que a pessoa reduza a velocidade para o limite aceitável daquele ponto, não exceda, não se envolva em acidente e siga uma viagem tranquila para todo mundo, para ele, para os demais transeuntes que estão ali cruzando a via e os demais veículos. Se ela não está cumprindo essa função, ou se ela está excedendo essa função, está errado. A função básica é essa aí, não pode fugir disso. Exatamente, o Painho, que a gente falou aqui, quando nós comentamos sobre as possíveis distorções que existem no sistema de sinalização ou de radares, e que os senhores que são policiais federais estão ali para cumprir a lei, o radar está ali, a infração foi cometida em cima desse pressuposto, mas caberia aos senhores rodoviários, policiais rodoviários, pelo menos ajudar nessa informação às autoridades. Como eu digo, nós não somos, eu particularmente não tenho nenhum conhecimento técnico e de como é que é feito isso, mas a gente como motorista, né, a experiência que a gente tem ao longo dos anos, a gente conhece mais ou menos onde há ou não uma pequena distorção ou uma grande distorção. E evidentemente que os senhores podem ser esses colaboradores e mostrar às próprias autoridades nas estradas onde vocês têm a competência de ajudar nesse sentido, porque eu creio que é um papel também muito importante. É pelo menos nosso pensamento, viu, Pai? Sem sombra de dúvida. A gente deve sempre apoiar o órgão de estrutura viária. A gente reporta muito questão de buracos, de curvas que estão com a estrutura ruim, que às vezes está com um ângulo de ataque mal feito, mal posicionado. Fizemos isso várias vezes quando a pista da BR-116 era simples e tínhamos muitos acidentes ali na curva do Cavaco. Melhorou algumas coisas, mas ainda é uma curva que nos preocupa, né? Ainda nos traz um sistema de alerta ainda disparado para que a gente não deixe crescer novamente o acidente ali. Mas qualquer informação, se você é uma pessoa assim, muito inteirada, muito interativa conosco, pode mandar informação para a gente pode ser por zap, mesmo para ser oficial ou não precisa formalizar por ofício, não. O ofício faz a gente para outro órgão, essa comunicação oficial deixa a gente com outro órgão, a gente faz. Mas teve uma informação, achou que não está bom, achou que não está ruim, achou que está dúbio, pode entrar em contato conosco, pode informar, seja pelo 191, seja pelos contatos que vocês têm direto conosco, e aí a gente vai mandar uma documentação, ou a gente pede para uma equipe no local verificar, para poder reportar até com fotos e imagens para o DENIT ou a NTT, ou a gente manda informação direto lá para o pessoal do DENIT, da NTT, para dar uma olhada, para dar uma verificada, para ver o que é que a gente pode melhorar da via, porque a gente sempre trabalha com o princípio de salvar e proteger. A gente quer que o cidadão viaje em paz, desloque tranquilo, não se envolva em acidentes, então para isso a gente precisa desse apoio do cidadão. E eu digo a você várias vezes, foi o cidadão que nos alertou, olha, passei ali agora e deparei com essa situação, não sei se vocês estão sabendo. Não estamos sabendo. Às vezes foi um buraco que surgiu em virtude da chuva, às vezes foi uma derrapagem que começou a acontecer por algum motivo que a gente não tinha percebido na via, e a gente notificou e o órgão de trânsito atendeu,
e nos ajudou a resolver o problema. Para a gente fechar, inspetor Paim, um detalhe que o senhor citou, fez na sua fala agora há pouco, no início da nossa conversa, quando o senhor disse que o cidadão reclame quando não tiver esses critérios que o senhor se referia no momento quando ele é flagrado pela questão do radar, né, e que não obedece a esses critérios técnicos. Mas a quem recorrer? De que forma recorrer? Se for uma infração de trânsito, você tem que recorrer ao órgão de trânsito que emitiu aquela infração. Então, se o radar, toda multa quando chega no cabeçalho vai ter ali uma identificação do órgão. Ou será o DENIT, ou será a PRF, ou será a ANTT, ou será uma prefeitura, ou um órgão de estradas de rodagem do estado, no caso daqui da Bahia é o DERBA, né? Que cada estado é o DER, com a sigla do estado. Então, no nosso caso aqui é o DER Bahia. Então, o CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, vai ver qual é o órgão que emitiu e vai preencher o seu recurso de infração, é um direito seu, vai lá apresentar no órgão, o órgão vai ter que mandar para uma CADA, que é a Comissão de Avaliação e Defesa de Autuação, se foi dentro do prazo, se foi intempestivo, foi perdido o prazo, aí vai ser encaminhado para a JARE, que é a Junta de Avaliação de Recurso de Infração. Se eu mandei para a CADA negou e eu entendo que eu estou correto, eu posso fazer o novo recurso à JARE. Lembrando que a JARE ela não é formada apenas por pessoas daquele órgão, é um colegiado de pessoas, inclusive pessoas da sociedade que se reúnem para avaliar e dar o parecer, se concordam, se discordam. E, por última instância, ainda tem a justiça, mas geralmente não se precisa chegar nesse ponto. A grande maioria dos recursos que chegam, que o cidadão tem razão, na CADA mesmo já resolve. Poucos são os que vão para a JARE e a JARE discorda do parecer que negou o provimento ali para o cidadão e ali ele é ratificado. Mas, lógico, tem que ter uma argumentação sólida, justa. Não é, por exemplo, só para descontrair um pouco, o povo rir um pouquinho. Eu fazendo um recurso de avaliação da CADA, e aí o cidadão colocou assim, olha só, eu estava atrasado para entregar banana no Ceasa, mas eu não vou fazer de novo. Então, por favor, tire a multa. O recurso dele foi esse, né? Então você não vai fazer um recurso dessa natureza, né? Mas você entendeu, olha, como o Gilson falou aí agora, eu estou com a placa que me induziu a erro, a placa a 15 metros diz que é 80, mas o radar é 60. Então eu fui induzido a erro por uma sinalização mal feita. Está aqui a imagem do local. Pronto, está sanado. Eu, pegando um recurso desse, pode ter certeza. Pró-cidadão. Está mais do que correto, porque eu mesmo ficaria confuso, né? Eu sei que não, pelo meu entendimento profundo do trânsito, eu sei que a placa está na posteriori, a velocidade é o que vem antes, mas o cidadão comum, via de regra, ele não tem esse entendimento. Ele vai enxergar a placa, ele vai dizer a velocidade é aquela. É o que está mais destacado no visual dele, até mesmo porque a placa é maior do que o radar, chama mais atenção do que o radar. Um forte abraço para o senhor, nosso muito obrigado. A gente volta a falar agora sobre a operação de motos numa próxima oportunidade aí em breve, ok? Ok, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Obrigado sempre aí pela disponibilidade de sempre prestar os esclarecimentos. Gilson Barbosa e o Bom Dia Feira. São